Há uma epidemia silenciosa entre homens mais velhos e ninguém quer falar sobre isso, mas ela vem arruinando vidas em silêncio, roubando energia, afetando literalmente o coração e destruindo a intimidade. Estou falando da masturbação excessiva na velhice. Se você tem mais de 60 anos e continua fazendo isso com frequência, talvez já esteja anotando sinais de alerta. Sou a doutora Sandra Pereira e há mais de 30 anos ajudo homens como você a proteger a saúde sexual, a vitalidade e a longevidade. Sou professora de urologia especialista em saúde masculina e consultora principal de alguns dos hospitais mais prestigiados dos Estados Unidos. Não estou aqui para julgá-lo. Estou aqui para dizer a verdade com compaixão e clareza. A maioria das pessoas pensa que a masturbação é segura e, em geral, pode ser. Mas na sua idade, quando o corpo, os hormônios, o sistema nervoso e sim até o coração começam a mudar, o que antes era inofensivo pode se tornar arriscado. O mesmo ato antes o aliviava pode agora ser a razão pela qual você se sente exausto, confuso e até emocionalmente desconectado. Nos próximos minutos vou mostrar 5 consequências reais, com respaldo científico, de se masturbar em excesso na velhice. Algumas delas você provavelmente já percebeu, mas nunca havia relacionado. E mais importante, vou mostrar como retomar o controle, restaurar a energia e até reacender a intimidade no seu relacionamento de forma natural. Se você tem se sentido mais cansado, mais isolado, menos você mesmo, não vá embora, porque o que vou compartilhar pode explicar tudo isso e mudar para sempre a sua perspectiva sobre esse hábito privado. Antes de continuar, se você se importa com a própria saúde e quer mais conselhos reais e honestos como este, inscreva-se e ative o sininho. Faço estes vídeos especificamente para homens como você. E se esta mensagem tocou você, escreva 1 nos comentários. Se não, escreva 0. Quero ouvir você e melhorar este conteúdo para você. Vamos começar pelo que a maioria dos homens acima de 60 sente, mas raramente comenta. Aquele cansaço profundo e persistente que não vai embora. Não é apenas envelhecimento. Há algo mais em jogo quando você se masturba em excesso. Nesta fase da vida. 1. Fadiga, crônica e depressão hormonal. Ainda me lembro de um paciente chamado William. Ele tinha 68 anos, havia se aposentado recentemente e chegou ao consultório com um ar abatido. Disse: "Doutora, durmo 8 horas toda noite, como bem, mas acordo cansado. Tiro 2 sonecas por dia só para me sentir ok. O que está acontecendo comigo?" Esse tipo de fadiga não é incomum em homens mais velhos, mas o que mais me chamou a atenção foi o que ele disse em seguida. "Ainda me masturbo quase diariamente. É a única coisa que me relaxa." Aqui vai a dura verdade que a maioria nunca ouve. À medida que envelhecemos, a testosterona, nosso combustível para a vitalidade, energia e impulso diminuem naturalmente. Faz parte da vida. Mas, quando você continua se masturbando com frequência, especialmente sem tempo para o corpo se recuperar, acelera esse esgotamento. A cada ejaculação ocorre uma queda temporária de testosterona e dopamina, 2 substâncias vitais para a energia, foco e estabilidade do humor. Em um homem de 30 anos, o corpo se recompõe rápido. Depois dos 60, essa recuperação desacelera bastante. É aí que você começa a sentir cansaço profundo, lentidão mental, baixa motivação. Alguns confundem com depressão ou apenas idade, quando, na verdade, o corpo está sendo exigido com frequência demais, sem chance de se reconstruir. O corpo não é uma máquina, é um equilíbrio delicado. E nesta etapa da vida, forçá-lo demais, mesmo através de algo tão privado quanto a masturbação, pode criar um ciclo de exaustão e desequilíbrio hormonal cada vez mais difícil de romper. William reduziu a frequência para 2 vezes por semana, começou o treino de força e trabalhamos num plano de suporte natural à testosterona. Em 6 semanas, a energia começou a voltar. A esposa disse que ele sorria mais. Ele mesmo relatou sentir que havia recuperado o combustível. Esse é o poder de entender como o corpo funciona agora, não como funcionava há 10 ou 20 anos. Mas a perda de energia é só o começo. O que acontece quando a tensão ultrapassa a fadiga e passa a afetar algo ainda mais vital? O seu coração. O que vou compartilhar a seguir pode surpreender. Se você continua aqui e esta mensagem ressoa, deixe 1 nos comentários para eu saber que está comigo. Sua opinião é importante. Vamos à próxima verdade. 2. Sobrecarga cardíaca e picos de pressão arterial.
Há alguns anos atendi Charles, 72 anos, um homem de voz suave que se orgulhava de se manter ativo. Caminhava diariamente, cuidava da alimentação e tentava manter a saúde sob controle. Em uma consulta de rotina, mencionou algo que nunca havia dito. Não sei se importa, mas ainda me masturbo várias vezes por semana, às vezes mais dependendo do estresse. Ultimamente percebo que meu coração dispara depois. Isso é normal? A maioria não percebe que o orgasmo não é apenas liberação física, é um evento cardiovascular completo. A frequência cardíaca dispara, os vasos se contraem e se dilatam, a pressão arterial sobe. Para um homem jovem, esse estresse raramente é perigoso. Na velhice, principalmente quando já há hipertensão ou placas nas artérias, esse pico súbito pode ser arriscado. Charles tinha hipertensão limítrofe e uma arritmia leve. Masturbação frequente, sobretudo com alta intensidade, sobrecarregava um coração que já não se recuperava como antes. Ele relatava tontura e rubor depois, como se tivesse corrido. Mas diferente da corrida que fortalece o coração com condicionamento gradual. A estimulação solitária repetida em homens mais velhos pode levar o sistema cardiovascular ao limite sem oferecer os benefícios do treino. Ao ajustar a rotina, incentivar dias de descanso e focar em hábitos cardioprotetores, respiração profunda, exercícios leves, os sintomas aliviaram. O mais importante, ele parou de temer o próprio corpo. Não é abrir mão do que você não sente. Tensão silenciosa, pressão acumulada. E se não houver cuidado, a surpresa pode ser desagradável. Mais surpreendente que o coração é o que pode acontecer com a mente. E se eu dissesse que esse hábito privado pode estar apagando sua memória silenciosamente? Vamos falar disso. 3. Perda de memória e névoa mental. Uma tarde conheci Robert, engenheiro aposentado de pouco mais de 70 anos. Chegou com uma preocupação simples, porém inquietante. Doutora, tenho esquecido coisas, não coisas grandes, mas detalhes, nomes, onde as chaves, porque entrei num cômodo. Minha esposa teme demência precoce, mas às vezes me sinto lúcido e em outras confuso. O que há de errado? Fizemos exames. O cérebro estava bem, sem sinais de declínio cognitivo. Depois perguntei sobre as rotinas diárias, inclusive hábitos que muitos não mencionam. Ele então se abriu. A verdade é que ainda me masturbo com bastante frequência às vezes, uma vez por dia. Ajuda a dormir. O que muitos não sabem é que o orgasmo é profundamente neurológico. Ao clímax, há um pico de dopamina seguido de uma queda acentuada. Esse baque, sobretudo, se ocorre muito frequentemente, pode deixar a mente em neblina. Com o tempo, isso esgota neurotransmissores-chave, como acetilcolina e dopamina essenciais para a memória, concentração e clareza. Em idades mais jovens, o cérebro se recupera rápido. Em homens mais velhos, a recuperação é lenta. Você entra num ciclo de alívio momentâneo seguido de horas até dias, de leve confusão e esquecimento. Quando Robert reduziu a frequência, suplementou o ômega 3, priorizou sono e hidratação, a lucidez melhorou sensivelmente. A esposa brincou. Ele voltou a lembrar do meu aniversário. Eu chamei isso de vitória. Não é sobre envergonhar o hábito. É sobre entender que o cérebro precisa de ritmo e equilíbrio, especialmente na velhice. Se você se sente desorientado, facilmente distraído ou esquecido, pode não ser só idade, pode ser o que acontece portas adentro com muita frequência, rápido demais, sem recuperação. Mas a mudança não para na mente. Pode transformar silenciosamente as emoções, os relacionamentos e a forma como você se conecta com quem mais importa. É justamente o que veremos agora. 4. Isolamento emocional e dano aos relacionamentos. Jamais esquecerei o dia em que Thomas entrou no consultório. Tinha 74 anos, alto e orgulhoso, do tipo que raramente expõe emoções. Mas naquele dia as mãos tremiam. Doutora, minha esposa acha que não a amo mais. Diz que estou distante. Ele fez uma pausa e admitiu em voz baixa. Tenho me concentrado em mim. É mais fácil, eu acho. Na velhice, quando o corpo muda e os relacionamentos evoluem, muitos homens se recolhem, às vezes é distância física, outras emocional. Com frequência recorrem a hábitos solitários, como a masturbação para preencher um vazio crescente, não por luxúria, mas por solidão, tédio ou busca de conforto. O perigo não é só físico, é emocional. Com o tempo, esse hábito pode substituir a conexão real. Você deixa de se, construídas ao longo de décadas,
Thomas era casado havia mais de 40 anos. Disse que já não sabia como se aproximar da esposa. Não tinham intimidade há meses e ele se sentia envergonhado, não pelo ato em si, mas pela distância criada. Trabalhamos para reconstruir a conexão, não com grandes gestos, mas com passos pequenos, conversa, abertura, uma caminhada juntos por dia. Aos poucos as coisas foram mudando. Não é renunciar a nada, é escolher o que mais importa. Nesta fase da vida, conexão não é só agradável, é essencial. A intimidade emocional sustenta a saúde mental, o bem-estar físico e até a longevidade, e começa com presença. Se a distância emocional é invisível, a próxima consequência é difícil de ignorar. Porque se você continuar exigindo demais do corpo, ele pode começar a revidar de forma bem real e física. Vamos ao que a estimulação excessiva pode fazer à própria essência da sua função sexual. 5. Fraqueza. Do assoalho pélvico e problemas de ereção. No inverno passado, atendi geral 78 anos, inteligente e espirituoso, do tipo que faz piada até de temas desconfortáveis. Mas naquele dia sem humor, doutora, tenho vergonha de dizer, mas já não consigo manter uma ereção como antes. E pior, comecei a perder urina quando rio ou espirro. O que há comigo? Perguntei sobre hábitos e rotina. Ele contou que ainda se masturbava quase todas as manhãs. Achei que era saudável. Não sabia que podia causar problemas. Aqui muitos ficam surpresos. Os músculos envolvidos na ejaculação, os do assoalho pélvico, são como quaisquer outros. Precisam de tempo para descansar, reconstruir e recuperar. Quando jovem, a recuperação é rápida. Aos 60, 70 ou mais, não é como antes. Com o tempo, ejaculação frequente sem recuperação pode enfraquecer o assoalho pélvico. Isso não é só um problema de quarto, afeta a qualidade de vida. Ereções mais fracas, mais tempo para excitar, gotejamento urinário e menor confiança. O pior é que muitos não conectam o que fazem em privado a consequências físicas muito reais que começam a sentir. Com geral, não removemos nada, criamos equilíbrio. Ele iniciou exercícios para o assoalho pélvico, reduziu a frequência pela metade e priorizou qualidade, não quantidade. Em 2 meses, o controle melhorou. A confiança voltou e o olhar desesperançado desapareceu. Essas mudanças não significam que seu corpo está quebrado. Significam que ele precisa de um cuidado diferente do que há 30 anos. Seu corpo ainda é capaz de prazer, conexão e força, mas pede ajuda de um jeito novo. Agora que você viu a profundidade desses efeitos da energia à emoção, do desempenho ao relacionamento, talvez pergunte, e agora? Como usar tudo isso para avançar? É exatamente para onde vamos. 6. Fechando o ciclo. Após quase 3 décadas conversando com homens de todas as idades, aprendi que a parte mais difícil não é a ciência, é o silêncio. A maioria dos homens mais velhos foi ensinada a simplesmente aceitar, aguentar firme, nunca falar do que realmente acontece portas adentro. Mas aqui está a verdade que vi repetidas vezes. Os que falam encaram a realidade e se dão tempo para entender as mudanças. Do corpo são os que vivem mais, amam melhor e se sentem mais fortes. Não é sobre culpa, nem sobre dizer que você errou. É sobre encarar uma nova fase com clareza e força. O que funcionava aos 40 pode não servir aos 70. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Saber quando mudar, ouvir o corpo, em vez de simplesmente forçar. Saber que cuidar da saúde agora não significa abrir mão da masculinidade e sim preservá-la. Já vi homens chorarem no consultório, não por estarem quebrados, mas porque pela primeira vez alguém os ajudou a conectar os pontos, o cansaço, as palpitações, os lapsos de memória, a distância emocional, as dificuldades na cama. Nem tudo era só idade. Havia um padrão, havia uma causa e, sobretudo, havia o que fazer. Você não está velho demais para se curar, não está perdido demais para mudar. E não é tarde para voltar a sentir-se você mesmo. O primeiro passo é a consciência, o segundo é a ação. O mais importante de todos é a crença. A convicção de que seu corpo ainda importa, seus relacionamentos ainda importam e sua 50-26 vida ainda tem muito a oferecer. Agora que a verdade está na mesa, a pergunta é: o que você vai fazer com ela? Nos próximos momentos, vou mostrar como transformar esse conhecimento em plano. Passos simples e naturais para recuperar energia, reconstruir conexão e retomar o controle da sua saúde. Não perca, é onde tudo muda. 7. Conclusão. Um caminho melhor adiante. Se você chegou até aqui, obrigado não só por ouvir,
mas por ter a coragem de encarar um tema que a maioria nunca aborda. Você acabou de ouvir uma verdade que muita gente esconde. A masturbação excessiva na velhice pode ter consequências muito reais e pessoais. Não é sobre culpa, é sobre consciência. E agora que você a tem, finalmente pode fazer diferente. Falamos da fadiga, de como aquele cansaço constante pode ser mais do que envelhecimento. Exploramos a tensão silenciosa no coração e a névoa sutil que pode turvar a memória e a mente. Analisamos o desgaste emocional, a distância silenciosa que pode surgir entre você e quem você ama. E vimos o que ocorre quando o corpo começa a resistir, quando as partes em que você sempre confiou passam a enfraquecer sob pressão. Tudo isso, cada revelação, cada verdade, não está aqui para assustar, está aqui para devolver controle. Porque quando você entende como o corpo mudou, pode tomar decisões que o ajudem a ser quem você é hoje, não quem era décadas atrás. Isso não é abrir mão da sua masculinidade, é honrá-la. Eu já vi acontecer homens virando o jogo, sentindo-se mais fortes, dormindo melhor, reconectando-se com as parceiras, recuperando a confiança que julgavam perdida, não abandonando tudo, mas ouvindo o corpo, equilibrando prazer e recuperação, escolhendo a saúde uma decisão de cada vez. Este não é o fim da sua história. É um novo capítulo com mais presença, força e clareza do que talvez você tenha sentido em